primeiro jogo que Balrog apareceu foi Street Fighter 2, porém no primeiro Street Fighter já existia alguém bem parecido com ele, um lutador chamado Mike. Esse Mike aí, além da aparência do Balrog, também era um lutador de boxe, inspirado em Mike Tyson. E só anos depois que apareceu o Mike Bison lá no Japão, que é o Balrog que tantos conhecemos. Só que assim que o Balrog apareceu lá no Japão, todos os fãs acharam que seria algum tipo de evolução daquele Mike do primeiro jogo, e possivelmente o mesmo personagem, já que o nome, aparência e estilo de luta eram os mesmos. No entanto, a Capcom insistiu que apesar das semelhanças do Mike do primeiro jogo e do Mike Bison, ou Balrog aqui na América, no jogo 2, os dois personagens eram totalmente diferentes. Pode até ter quase 100% de semelhança, inclusive o nome, mas a Capcom jura de pés juntos que são diferentes. Isso pode ser confirmado na Enciclopédia Mundial dos Guerreiros do Street Fighter, aquela versão de capa dura, e também no site oficial de Street Fighter V. Tudo isso para evitar ligar o nome do personagem do game com o lutador Mike Tyson da vida real, aquele medo, né, de levar um processo. Um Mike antes do Mike. Os mais chatos de derrotar no mundo dos games é Sagat. Esse cara tem um costuminho feio de fazer muito jogador quebrar o controle por não conseguir passar dele sem levar várias e várias surras antes. Isso também aconteceu com o Ryu. O cara não aguentou a apelação de Sagat e após ser derrotado pelo mestre de Muay Thai, Ryu aproveitou a distração de Sagat e meteu um Shoryuken bem colocado no meio do peito do carecão caolho, e até por isso Sagat tem essa grande cicatriz no peito. Na verdade, esse foi um movimento decisivo que custou a vitória de Sagat em sua luta. Se não fosse a desonestidade de Ryu, Sagat com certeza sairia vitorioso. Aliás, ele já tinha ganhado essa luta. O Ryu que levantou das cinzas e atacou o Sagat. E a partir daquele dia, derrotar Ryu num combate tornou-se o objetivo de vida de Sagat, fazendo com que ele entrasse em todos os torneios que o Ryu estivesse participando. Tá certo que na hora que Ryu acertou Sagat, ele estava fora de si, e uma força maligna estava controlando seu corpo e tal, fazendo ele se transformar no que conhecemos hoje em Evil Ryu, o Ryu do mal. Mas não deixa de ser uma bela de uma sacanagem e covardia ter quase partido o Sagat no meio, mesmo ele sendo esse apelão comedor de ficha dos arcades. Pouco antes dos acontecimentos de Street Fighter Alpha 3, o Alpha 3, a linha do tempo do game diz que E-Honda foi um investigador secreto, pelo menos por um tempo, né, e por um motivo pessoal. Na verdade, ele estava investigando alguns lutadores de sumô que estavam tomando drogas bioquímicas, e após capturar alguns desses lutadores, descobriu que a organização Shadaloo estava por trás disso. Sempre a organização Shadaloo, né? Inclusive a pintura no rosto e a dupla nacionalidade de E-Honda o ajudaram a investigar disfarçado. Ele podia viajar pelo mundo, ir para vários lugares e não desconfiariam tanto dele. Praticamente um agente secreto profissional. Então, após o torneio e a queda da Shadaloo, E-Honda voltou ao Japão, onde continuou lutando sumô, administrando suas casas de banho e treinando seus discípulos, como se nada tivesse acontecido. Ele manteve seu disfarce super secreto. O Tom Cruise que não se cuide, hein? Senão o próximo Missão Impossível será protagonizado pelo agente secreto E-Honda. Já naquela série de desenhos de Street Fighter, que tem 26 episódios, que foram lançados entre 1995 e 1997, Fei Long aparece em 2 episódios e faz amizade com o Guile, com o Ryu e com o Ken. Em um dos episódios, chamado A Mão que o Alimenta, o enfurecido Fei Long mostrou todo o seu poder usando sua força Ki e destruindo todo um laboratório. No final até salvou alguns prisioneiros, e dentre desses prisioneiros estava uma prima de Ryu e sua amiga. Nesse episódio aqui vemos o quanto Fei Long é forte mesmo. Já no segundo episódio em que o lutador aparece, Fei Long perde o apoio financeiro do seu filme devido ao fato dele estar ajudando Ken, Ryu e Guile. O famoso Fei Long lá acabou ficando sem verba para o seu mais novo filme. Então Ryu pede a Ken que fale com o pai para que ele financie esse projeto, já que a família do Ken, que no desenho, para quem não conhece, é extremamente rica. O Ken ali não luta por dinheiro nem nada, ele gosta mesmo da fama, gosta mesmo de lutar, porque dinheiro é o que não falta para a família de Ken.
Só que após financiar o projeto, a fama sobe a cabeça de Ken e há uma discussão entre os dois lutadores e acaba Ken destruindo todo o set de filmagens. E mais uma vez, Fei Long fica sem sua verba para o filme. Trágico, trágico. Aí, percebendo o enorme erro que cometeu, Ken mais uma vez faz umas ligações para seu pai e resolve todo o problema de falta de verba, inclusive volta a ter amizade com Fei Long. Aí fica aquele pensamento, né, se disser que dinheiro não compra tudo, é porque não assistiu esse episódio de Street Fighter. Já no cenário de Dan Hibik, localizado em Hong Kong, o lutador excêntrico, conhecido por suas piadinhas de mau gosto, esconde um personagem no seu local de luta, personagem de Street Fighter. Se você observar do lado direito do cenário ali, do lado de algumas barracas, há um homem em pé com uma toalha no pescoço, como se estivesse saindo de um treino. Esse personagem é o Fei Long de Street Fighter e foi adicionado nesse cenário como um easter egg, e faz todo sentido, né, já que Fei Long também é de Hong Kong. Só que o mais interessante desse cenário é que um dos personagens imita o estilo de luta ridículo de Dan Hibik. É esse carinha aqui, e ele meio que zomba do lutador a cada movimento que você faz ali durante a luta. Ele fica imitando ali o Gadoken do Dan. Cada vez que o Dan Hibik passa perto dele, ele faz um movimento zoando a cara do lutador. Como esse personagem está carregando um cesto, alguma coisa ali, fica difícil de entender que isso é uma zombaria, mas é sim, e é um detalhe que só os jogadores mais atentos perceberam. Agora que você já sabe o codinome da Kami, bora descobrir o seu nome verdadeiro, o nome original da lutadora. Ou você achou que ela sempre se chamava Kami White? Nos acontecimentos de Super Street Fighter 2 Turbo, Kami faz parte de um esquadrão chamado Delta Red, e os trajes mais atuais da moça são baseados justamente nos uniformes desse esquadrão. O líder da Delta Red, quando encontrou a lutadora inconsciente, não sabia o seu nome nem de onde ela vinha. A única informação disponível era um pingente que estava com ela, que continha um código CAN 740106. Então, ele presumiu que CAN era a abreviação do nome Kami, e 740106 era o ano do seu nascimento, dia 1 de junho de 1974. E White, bom, provavelmente foi para fazer referência ao seu passado em branco, já que Bison havia apagado a memória da garota. Se você achava que Kami White era o nome dela desde o início, errou feio, hein? Porque era apenas um código de produção, desde quando ela era uma das dolls de Bison. Se ela tem algum nome próprio mesmo, só perguntando para alguém da Capcom. Todos nós sabemos que os lutadores de Street Fighter possuem um poder imenso. O Akuma mesmo, por exemplo, queria ser um lutador mais forte do universo e chegou até a desafiar Deus para uma batalha. Se você não se lembra dessa história, eu falei sobre isso no vídeo de 10 verdades sobre o Akuma. Dá uma olhada lá depois. E com Kami não foi muito diferente, ela também é uma lutadora extremamente forte. Tão forte que pode destruir um país inteiro. Duvida? Então vamos aos fatos. Em Street Fighter Alpha 2, Alpha 2, no final da lutadora, Bison afirma que Kami tem o poder de destruir um país inteiro. No entanto, é muito possível que Kami não tenha liberado totalmente sua habilidade depois de sofrer amnésia, mas ainda há uma grande chance dela se tornar consideravelmente mais poderosa no futuro. Ou seja, todo esse poder da Kami está guardado dentro desse corpinho, e quando ela conseguir usá-lo todo de uma vez, será capaz de destruir o país inteiro. Eita, menina forte, hein? Ainda bem que o hobby dela é cuidar de gatos, porque se fosse destruir países, não restaria mais planeta para contar história. E chegamos ao fim de mais um vídeo de 10 verdades sobre personagens de Street Fighter. Se você gostou do conteúdo, bora assistir também sobre os outros personagens, os outros lutadores. Vou deixar o link da playlist aí na descrição e também aparecendo aí na tela pra você. É só clicar e assistir à vontade. E claro, né, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se é novo por aqui e compartilhe esse vídeo, né, para que outras pessoas possam conhecer o Nostalgia dos Games. Agora sim eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!
Chun-Li Nimakaze China é um jogo de pachinko ou caça-níqueis para os mais chegados. Mas esse aqui só saiu mesmo lá no Japão e colocou a Chun-Li como protagonista. Diferente de um videogame comum, aqui você faz suas apostas enquanto algum jogo ou animação da Chun-Li vai rolando ali no fundo da tela. Tipo, a Chun-Li vai dando uma surra em geral ali enquanto você faz as apostas. E apesar de aparecer outros personagens, a máquina sempre foca na Chun-Li, toda dedicada a ela. Essa máquina é tão desconhecida que nem o próprio site oficial tem muitas informações sobre ela. É bem raro de encontrar uma dessas até mesmo no Japão. Mas mesmo assim, na minha opinião, isso não tira o mérito da Chun-Li de ter um caça-níquel só dela. Já que eu citei que a carinha apareceu no mangá lá dos anos 90, vou especificar melhor que mangá é esse e como ele tem uma ligação direta com a Sakura. O mangá se chama Street Fighter Sakura Ganbaru, criado por Masahiro Nakahira, e lá a personagem principal é a própria Sakura se formando como lutador enquanto busca uma luta aí com o Ryu. É quase a mesma história de sempre. Só que esse mangá era só o começo, a lutadora também produziu uma minissérie de quadrinhos chamada Street Fighter Legends Sakura e também outra chamada One Shot Street Fighter Sakura vs Karin, quadrinhos da Udon, sem contar outros quadrinhos que contam a história aí de Rival Schools. A lutadora Sakura pode não ser a personagem principal de Street Fighter, mas merece as melhores posições devido às suas inúmeras participações em outras mídias. Todo personagem marcante de algum jogo tem uma história curiosa por trás. Sempre tem algo surpreendente até para os maiores fãs da série. E Akuma foi inspirado, ou pelo menos teve grande referência, aos guerreiros Nioh. Meus parabéns. Não é esse Nioh aí. Existem dois guerreiros de tradições budistas conhecidos como os deuses benevolentes e normalmente podem ser encontrados em forma de estátua em templos budistas, protegendo todo o território ali de influências negativas e malignas. Esses guerreiros têm força suficiente para enfrentar as forças do céu e o inferno, assim como Akuma, e essa cara de bravo constante então também não nega referência. O resto é histórias e adaptações da Capcom, mas a base para o Akuma é essa sim. Depois de voltar para a civilização, Blanka conheceu muitas pessoas e se tornou tão famoso pela sua mutação que até conseguiu criar uma amizade para a vida toda. E a pergunta é, você sabe quem é o melhor amigo de Blanka? Não é o Shrek, muito menos o Hulk. Seu melhor amigo é o Dan Hibiki, o lutador de kimono rosa que tenta se especializar nas técnicas de Hadou, a mesma técnica que Ryu usa nas lutas. Apesar da aparência dos dois serem bem diferentes, eles têm algo em comum, são bem atrapalhados, então talvez isso fez crescer a amizade dos dois. O Blanka é meio desajeitado porque viveu muito tempo aí da sua vida, muitos anos da vida, na selva. Já o Dan, o Dan é meio bobalhão mesmo. Assim como o Guile, Charlie Nash provavelmente teve algum treinamento de voo, e esse treinamento intensivo que possibilitou os dois lutadores realizarem os famosos golpes aí, Sonic Boom e Flash Kick. Para o Guile serviu muito bem, já para Charlie não foi tão eficiente assim, já que os melhores golpes não ajudaram na luta contra o chefe Bison, mas eu vou falar mais sobre isso aí, sobre a luta dele com o chefão aí mais no final do vídeo. Por enquanto, vamos manter a curiosidade aí que o Charlie Nash também é um piloto experiente nas Forças Armadas Americanas dentro dos jogos Street Fighter. Se mesmo depois de todo esse conteúdo sobre Charlie, você ainda não está satisfeito que ele seja um lutador protagonista de Street Fighter, acredito que vai mudar de ideia depois dessa informação. No trailer de Street Fighter V, apresentado no final da Capcom Cup de 2014, o produtor de Street Fighter, Yoshinori Ono, se vestiu de Charlie para promover ainda mais sua aparição no jogo. Charlie Nash foi o escolhido para a apresentação. Só não sei se esse cosplay teve todo o impacto que a Capcom queria, mas só o fato de destacar o Charlie Nash na apresentação mostra a força do personagem até os dias atuais. Como eu disse anteriormente nesse vídeo, poderiam ter escolhido qualquer outro lutador, mas escolheram o Charlie e por isso ele é tão especial.
Por ser um personagem cômico criado a partir de uma piada, a história de Dan Hibik nunca dá certo. Geralmente ele se dá mal para que o público possa achar alguma graça no lutador. Em Street Fighter 4, por exemplo, Dan tinha um dojo e pretendia ser um dos maiores treinadores de artes marciais que já existiram. No entanto, devido à sua grande incompetência, seu dojo caiu em ruínas e ele perdeu a maior parte da fortuna da família, gastando grandes somas em dinheiro em anúncios da TV. Só que nesses anúncios ele esqueceu de incluir o seu número de telefone. A propaganda tocava na TV, mas ninguém sabia como entrar em contato com ele. O burro do Dan esqueceu de colocar o número de telefone na tela. Competente demais, né? Esse tipo de situação se repete muito na vida de Dan, um lutador desastrado que apenas sonha ser igual aos verdadeiros campeões de Street Fighter. DJ luta usando o estilo kickboxing, uma arte marcial popular aí na maior parte do mundo. No entanto, o personagem vê isso como uma forma de dança, semelhante à visão de Helena aí sobre capoeira, a Helena de Street Fighter. Ele vê o kickboxing mais como uma dança, uma apresentação mesmo do que uma luta. Um exemplo disso é que em Street Fighter 6, DJ é uma super estrela de dance music mundialmente popular, e lá no jogo ele mistura sua música com uma dança no seu estilo jamaicano. Quando o Dhalsim apareceu pela primeira vez em Street Fighter 2, lá em 1991, muitos jogadores questionaram de onde exatamente veio a inspiração para o personagem, e os mais curiosos pesquisaram a fundo e chegaram numa resposta. Essa informação não é oficial da Capcom, mas faz bastante sentido, e você vai ver por quê. Baseando-se na aparência geral do lutador, as poucas roupas que ele usa e o seu colar de crânios, percebemos que Dhalsim lembra bastante os ascetas hindus, também conhecidos como Kapalitas ou portadores de caveiras. Essa civilização é bem antiga e possui pouquíssimas informações sobre o seu modo de vida diferenciado. Porém, há alguns manuscritos aí bem antigos também que fizeram que os Kapalitas ficassem bem famosos por suas práticas de canibalismo e meditação em cima de cadáveres apodrecendo. Pense numa coisa bizarra. Ah, e claro, né, o seu colar de caveiras que todos possuíam. Outra característica é que esse povo cobria todo o seu corpo de cinzas e obviamente, né, ficavam na cor cinza. E no jogo Street Fighter, quando escolhemos o traje alternativo de Dhalsim, ele também fica na cor cinza. Seria coincidência demais, né, se o Dhalsim não fosse inspirado nos Kapalitas. Tirando algumas suposições bizarras aí desse povo antigo, temos praticamente uma civilização feita só de Dhalsim. Olhando somente para a aparência do Guile, dá a impressão que ele não tem medo de nada, né? Que enfrentaria qualquer coisa sem um piscar de olhos. Porém, mesmo com seu estilo durão e treinamento militar, há um segredo que Guile esconde as 7 chaves, seu medo incontrolável de ursos. Em Street Fighter vs Tekken, esse medo é revelado em sua citação de vitória para o DJ. E também antes do início da luta, quando enfrentamos o Kuma e o Heihachi. Aqui, Heihachi fica lá menosprezando todo mundo naquela luta, inclusive o seu parceiro Kuma, né? Que fica indignado ao ouvir as barbaridades que Heihachi fala. Então, Abel, ou Abel, né? Diz a Guile que ele não sente vontade de lutar contra o urso, e sim fazer um carinho nele, e pergunta se Guile não sentia o mesmo. Claro, né, que o lutador balança a cabeça como quem diz que não, como quem diz, Deus me livre chegar perto de um urso. Diferente do Zangief, que lutava contra os ursos no seu treinamento, até falei sobre isso no vídeo do Zangief, aqui o Guile morre de medo deles. Hadouken e o Dhalsim Yoga Fire, Guile tem o famoso golpe Alec Fu, Alex Fumo, Moleque Sujo, sei lá, o golpe Sonic Boom do Guile. Essa habilidade faz com que uma massa de energia seja arremessada em direção ao oponente, causando dano semelhante a um Hadouken mais ou menos. O que pouca gente sabe é que somente pessoas que já quebraram a barreira do som conseguem adquirir esse movimento, claro, né, com muito treinamento. E segundo o game, depois que o corpo se adapta a esse tipo de velocidade, é possível conseguir gerar uma onda de choque mais rápida que a velocidade do som, que se torna essa magia. Essa energia não vem do nada, ela tem que ter todo um preparo antes.
Pra você ter ideia, o Charlie faz o mesmo movimento, só que com uma mão, enquanto o Guile precisa das duas. E o Guile fica bem chateado com isso, já que ele não conseguiu superar o seu mestre. A ironia de tudo isso é como um golpe que é gerado a partir da velocidade do som pode ser tão lento. Vai entender a Capcom, né? Essa última curiosidade eu falei que o nome do Ken, depois de um tempo, se tornou Ken Masters. E agora eu vou explicar por quê e o que isso tem a ver com a boneca Barbie. Depois do sucesso do Street Fighter 2, começaram a ser fabricados inúmeros produtos relacionados a game. E nessa época a Capcom concedeu a licença para a empresa de brinquedos Hasbro produzir uma linha de figuras de ação dos personagens. Mas aí tinha um problema, pois já havia um personagem famoso no mundo dos brinquedos chamado Ken, o Ken Carson, também conhecido como parceiro da Barbie. E como esse Ken esquisitão aí já existia desde 1961, era preciso colocar um sobrenome no seu lutador, e assim ele foi batizado de Ken Masters, primeiramente nos filmes animados nos anos 90 e depois se concretizou nos games. É, Barbie, você vai ter que se contentar com o seu Ken das antigas mesmo. Existem várias interpretações e significados para o nome Sagat, porém o mais plausível é que ele seja uma palavra tailandesa que significa interceptar ou impedir que algo avance. Esse é o significado da palavra ao pé da letra, mas só de olhar para o tamanho do Sagat, né, com certeza ninguém vai avançar mesmo, só se o Sagat quiser. Ainda na língua tailandesa, que aliás é o país de origem do Sagat, seu nome também pode ser interpretado como guardião ou protetor. E isso até me lembrou aquela cutscene em Street Fighter vs Tekken, em que o Sagat ajudou Dhalsim a resgatar crianças que haviam se perdido. Ali, Sagat mostrou sim o seu lado protetor. Claro, né, provavelmente seja uma coincidência tudo isso, mas aqui o nome fez todo sentido. Além da obsessão por touradas, Vega também tem uma paixão incontrolável por beleza. Pelo menos ele se acha o cara mais lindo do mundo. Pra você ter ideia do quanto ele é obcecado, o lutador considera a feiura e a falta de atividades físicas não só repulsiva, mas também uma ameaça e ofensa a ele. Então, se você anda meio sedentário aí, é melhor não dar de cara com o Vega, ele não vai gostar nada disso. O pior é que essa obsessão vai além do corpo dele, estende também a sua casa, que é minuciosamente decorada com retratos dele mesmo. Vai vendo o nível de egocentrismo desse cara. Inclusive o fato dele usar máscara tem relação com essa obsessão, e eu vou falar mais sobre isso na próxima curiosidade. Nos jogos mais antigos de Street Fighter, você já reparou que a garra de Vega sempre aparece nos dois braços? Só que uma de cada vez, dependendo do lado que o jogador estiver? Tipo, se ele estiver do lado direito, a garra está na mão esquerda, se ele estiver do lado esquerdo, a garra está na mão direita. Mas ao mesmo tempo, ele não tem duas garras, é só uma mesmo. Então por que essa mudança a todo momento? A resposta é simples. Como os cartuchos antigos não têm tanto espaço de armazenamento, era comum usar o mesmo sprite do personagem no modo espelhado, a mesma imagem só que invertida, para dar uma impressão que o jogador tinha mudado de lado. Isso deu certo para quase todos os lutadores, menos o Sagat, que tem um tapa-olho e toda vez que ele vira muda de olho, e para o Vega, né, com sua garra. Agora que você sabe disso, ainda temos uma dúvida. A garra está na mão direita ou na mão esquerda? A mão certa mesmo do personagem. Na série Street Fighter EX, estará sempre no braço direito. Já em Street Fighter 4, ele muda de garra toda vez que muda de lado, assim como era antigamente, só que dessa vez sem espelhar a imagem. Mas eu acho que essa versão de Street Fighter 4 aí foi só para dar um charme mesmo, um pouquinho de nostalgia. A mão correta para a garra é a direita. Bom, mas tanto faz, né? Depois de levar uns bons golpes, quebra a máscara, quebra a garra, e a luta contra o Vega tem que ser na raça mesmo. Se você é como eu e só assistia ou assiste animes de qualidade, provavelmente já conhece Yu Yu Hakusho.
Mas se você não assistiu esse anime, não conhece ele, ainda dá tempo, meu querido, assista, que eu recomendo demais. Bom, mas e o Kiko? Você não vai com a minha cara? E o que o Zangief tem a ver com isso? Não deu. Mesmo sendo um anime sem relação direta com Street Fighter, Zangief já deu as caras por lá, ou pelo menos um clone muito bem feito dele apareceu no anime. E não foi só ele não, tem referências do Ryu, Dalsin e até do E-Honda. Coincidência isso? Acho muito difícil. O cenário de T-Hawk Super Street Fighter 2 tem ao fundo o edifício Cabanhas, situado em Guadalajara, no México. Fundado em 1791 pelo bispo de Guadalajara, o prédio é considerado patrimônio histórico mundial e funciona como hospital e orfanato. Isso mesmo, o prédio ao fundo do cenário de T-Hawk foi inspirado na vida real. Talvez por não ser um personagem tão citado nos games da Capcom, muitos provavelmente deixaram passar essa informação, e por isso eu achei bem interessante trazer aqui nesse vídeo. Número 7, o mais alto. Nos games talvez não dê para perceber o quanto T-Hawk é um cara alto, mas em pôsteres e outras imagens podemos ver a diferença de tamanho se comparado com os outros lutadores. O grandalhão aí tem 2,30 metros de altura e é o terceiro personagem mais alto da série Street Fighter, está apenas atrás de Hugo e Abigail. Eu mesmo nunca tinha reparado, mas o cara é alto demais. Agora vou mostrar para vocês algumas referências alteradas no cenário de Balrog em Street Fighter. No palco do cassino em Street Fighter 2 podemos ver o apelido do designer principal do jogo, Akira Nishitani, também conhecido como Nin Nin. Eu sei, é estranho, até engraçado, né? Mas o apelido do Akira era Nin Nin. E ali também aparece um cassino chamado Golden Nugget Nin Nin Hall. Um trocadilho para um cassino que realmente existe na vida real, chamado Golden Nugget, lá em Las Vegas mesmo. Só que anos depois, na versão remasterizada desse mesmo cenário em Street Fighter V, o cassino foi renomeado para Golden Billion Shadaloo Hall. Tiraram totalmente a referência do jogo, já que a palavra Nugget poderia gerar algum processo de direitos autorais para a Capcom, então nada de Nugget. E a outra alteração nesse cenário está no apelido de Akira, que foi removido totalmente do nome do cassino. Mas por que tiraram o nome de um dos principais designers do jogo? Bom, isso aconteceu porque o Akira Nishitani havia deixado a Capcom desde 1996 para formar a sua própria produtora, a Akira, uma desenvolvedora japonesa formada somente por ex-funcionários da Capcom. Agora você sabe que um dos principais criadores de Street Fighter nem trabalha para a Capcom já faz mais de 20 anos. O problema foi que a Capcom ficou com tanta raiva do Akira Nishitani que nem ligou se foi ou não um dos principais designers do jogo. Na primeira oportunidade, apagaram ele da história. Ou pelo menos apagaram do cenário, né, do Balrog. Enquanto o filme Street Fighter fez muitos fãs chorarem de tristeza, naquele mesmo ano também foi lançado Street Fighter 2 The Animated Move, provando que era possível sim fazer um filme incrível de Street Fighter. Mas o que a maioria dos jogadores não sabem é que esse filme também recebeu uma adaptação para o Sega Saturn e PlayStation, chamado Street Fighter 2 Move. Aqui você joga com o robô Shadaloo que precisa assistir várias e várias lutas para aprender como derrotar o Ryu. O jogo consiste basicamente em clipes de filme, onde você precisa clicar em partes específicas da tela para aprender novas habilidades. Na verdade, o jogo inteiro tem apenas uma luta, que é justamente contra o Ryu, o resto é só assistir filmes mesmo. Então, se você realmente acreditava que Street Fighter The Movie estava entre os piores jogos de luta da série, é melhor repensar tudo isso. E essas foram algumas curiosidades sobre o personagem E-Honda de Street Fighter. Não tem tantas coisas assim super interessantes dentro dos games, mas espero que você tenha descoberto pelo menos uma coisa ou outra sobre ele. Não quis colocar também coisas muito óbvias aqui no vídeo, né? De preferência algumas coisas legais que até quem jogou Street Fighter não sabia.
ou sabia também, né? Mas espero que uma coisa ou outra você tenha aprendido. Só lembrando que tem vários outros vídeos de Street Fighter aqui mesmo no canal, e ainda falta 1 ou 2 vídeos para terminar essa série. Então, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, vou deixar o link na descrição e um card da playlist aí no finalzinho do vídeo. Assista lá depois, beleza? Garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Valeu a todos por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui! Em sua estreia em Street Fighter 2, Fei Long tem 2 técnicas especiais, o Hekaken, que é uma série de socos seguidos ali, consecutivos, e o Shienkyaku, acho que é assim que se pronuncia, um chute em chamas. Essa segunda técnica também é chamada de perna do dragão aumentada, ou uma perna do dragão turbinada, algo do tipo, devido à sua semelhança, né, com o Shoryuken do Ryu e do Ken, como se fosse o punhos do dragão, só que com a perna. Inclusive os comandos ali no controle para fazer esse movimento são bem semelhantes. Sabendo disso, o mais interessante sobre esse golpe é o seu nome, né, que é bem difícil de comentar, e lá nos anos 90, sem internet nem nada, o pessoal mal sabia que esse golpe tinha um nome, né, e acabavam criando, né, seu próprio jeitinho de chamar o golpe. Alguns chamavam de chute de fogo, Shoryuken com as pernas, pernas de fogo e por aí vai. Cada região do Brasil era um nome diferente. Esses que eu falei aí são os mais light, né, tem uns bem viajados mesmo. Vai ser bem interessante se você comentar aí embaixo do vídeo como você chamava esse golpe aí do Fei Long. Eu chamava de chute de fogo. E você, como chamava esse golpe? Outro cenário de Street Fighter Alpha 2 que também traz personagens familiares é o cenário do Ken. Só que aqui tem tanta referência que eu precisaria de um vídeo inteiro só para falar sobre todas elas. Tem desde o Capitão Comando até o Strider e vários outros personagens que não são os principais, mas de vários games da Capcom. São muitos cameos e easter eggs, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando todos os easter eggs desse cenário aqui, explicando cada um, eu posso fazer o vídeo. É só você comentar aí, se tiver bastante comentários, eu faço. Kami tem uma personalidade forte, uma atitude dura e se recusa a desistir de uma luta. Ela é jovem e muito determinada, mas acredito que vocês já devem ter percebido isso, né? O que pouca gente sabe mesmo é seu grande amor por gatos. Ela não pode ver um bichano ali perdido pelo chão que já quer levar para casa. E tem até algumas cutscenes que podemos ver como ela adora esses pequenos felinos. Acontece em vários jogos. E além da história, também há referências a essa informação, como por exemplo em Street Fighter vs Tekken, onde o traje alternativo da Kami é baseado no personagem King, fazendo alusão aí a seu gosto por gatos. E várias outras, né, aparições desde jogos antigos até os novos, onde sempre a Kami aparece aí com um bichano nas mãos. Ela pode até gostar dos bichos, mas numa luta contra o King, aposto que a Kami não perdoa não. Dentro dos games, Chun-Li é uma agente da Interpol encarregada de entrar no torneio e capturar Bison. Só que bem antes disso acontecer, ela treinava com o Ryu, e muitos dos seus golpes foram aperfeiçoados pelo lutador principal da série, pelo menos nas adaptações de quadrinhos, né, de Street Fighter. Nesse quadrinho de 1993, publicado pela Malibu Comics, Ryu é o principal treinador de Chun-Li e leva esse treinamento muito a sério. Só que a gatinha Chun-Li quer muito mais que um simples treinamento dentro do ringue, e quando ela tem a chance, se joga pra cima do lutador e tenta seduzi-lo. Imagine só, a Chun-Li desse jeito tentando seduzir alguém. Acho que a probabilidade do cara rejeitar essa lutadora é praticamente zero. Porém, não foi o que o lutador Ryu fez, ele rejeitou a Chun-Li na mesma hora e disse que o único relacionamento que os dois teriam era o treinamento e nada mais. O que o Ryu tem de forte, ele também tem de burro. Mas enfim, a Chun-Li ficou muito nervosa, muito brava mesmo com essa rejeição e deu uma surra no Ryu ali mesmo. Esse nunca mais vai rejeitar as investidas da Chun-Li.
Durante os jogos de Street Fighter, personagens malignos foram aparecendo, como Violent Ken ou Evil Ryu, por exemplo, que são versões malignas dos heróis do game. Mais uma versão que não é muito citada por aí é a Shadow Lady, que é um tipo de cópia perversa da Chun-Li, só que aparece em Marvel vs Capcom. Olhando assim, ela é idêntica à Chun-Li original, só que com uma sombra no seu sprite, bem mais escura. Porém, essa Shadow Lady aí tem poderes exclusivos de eletricidade, pode criar brocas gigantes com as próprias mãos e, pior ainda, solta mísseis que saem de algum lugar ali das costas dela. E nem me pergunte onde ficam armazenados esses mísseis, né? Pois eu não sei. Também não sei. Mas que ela solta mísseis por lá, ela solta sim. Bom, a Chun-Li original eu gostei demais, já essa Shadow Lady aí me deu até arrepios. Em Street Fighter V, Sakura já terminou a escola e agora trabalha meio período em um fliperama, o que para muitos inscritos aqui do canal Nostalgia dos Games pode ser considerado um dos melhores empregos do mundo. Imagine só trabalhar no fliperama e poder jogar o jogo que você quiser, a hora que você quiser. No entanto, Sakura já se perguntava quais decisões ela precisava tomar aí para ficar satisfeita com seu futuro, né, com a sua vida futura. Nesse game ela já está bem mais madura e numa conversa com Ryu até comenta que ela pode estar interessada em criar um filho no futuro. Bom, não um filho com o Ryu, né? Quem sabe com o Ryu, mas enfim, ela não especificou quem vai ser o pai, ela só disse que queria criar um filho no futuro. Aliás, décadas antes do lançamento de Street Fighter V, o filho da Sakura já era mostrado nos arcades. Ah, você não sabia dessa informação? Não sabia que a Sakura já era mãe lá nos anos 90? Deixa que eu mostre a próxima curiosidade aí pra você. No jogo Azuras do Earth, lançado em 2012 pela Capcom, o grande objetivo é, como sempre, a luta para ser o mais forte. E desse assunto o Akuma entende muito bem, só que no início do game não tinha lutadores do Street Fighter nesse jogo, era apenas os próprios personagens, não tinha nada a ver com Street Fighter. Até que um tempo depois saiu uma DLC que colocaria Ryu e Akuma como personagens jogáveis, dignos de derrotar o poderoso Azura, que era considerado até então o mais forte de todos. E mesmo esses dois Street Fighters sendo super fortes e adaptados para lutar nesse game, o jogo termina sem ganhador definitivo, pois Akuma e Azura lutam durante 500 anos, até os dois virarem pedra. E isso é mostrado no final do jogo, tipo um monumento de pedra. Ninguém ganha, ninguém perde. Passaram-se 500 anos e os dois viraram monumentos. Mas e o Ryu? Pra onde foi? Bom, mais uma vez o saco de pancadas do Akuma apareceu no jogo só para levar uma surra. Só que aqui a bordoada foi tão fodástica que ele foi parar no espaço. Esse deve ter sido o maior golpe que o Ryu já levou em toda a sua história. Aí depois disso começa aquela luta épica do Akuma contra o Azura, que levou 500 anos. Não saiu nenhum vencedor desses dois, mas com certeza eles treinaram pra caramba. Como existem muitos e muitos lutadores no game, dificilmente o criador teria um favorito, a não ser que o jogo tivesse um personagem selvagem com 1,92 m de altura, 98 kg e se chamasse Blanka. É isso aí. Yoshinori Ono é um dos grandes nomes atuais da Capcom, ele é produtor da série Street Fighter e já atuou em quase todos os títulos mais recentes. Em certa ocasião, Ono disse que simplesmente amava o Blanka com todas as suas forças, tanto que ele vai em todos os eventos com um pequeno boneco do personagem na sua mão, sempre se mostrando feliz aí na presença do mascote. Ele carrega o Blanka debaixo do braço, literalmente. Não foi ele quem criou o personagem, mas adotou o lutador, fazendo dele o mais importante. Quando não está lutando nos torneios ou cumprindo alguma missão secreta para o governo, Charlie Nash faz uns bicos como apresentador de TV. Não canonicamente, mas ele aparece sim. Isso aparece nos mangás Mega Man Remix e Mega Man Maniacs. Esses mangás foram criados pelo autor Ariga Hitoshi. Nessas histórias, Charlie aparece brevemente como apresentador de notícias em vários capítulos. E em vez de usar o seu nome japonês Nash, ele é simplesmente chamado de Charlie. Esse Charlie da Deep Web aí, aposto que poucos conhecem. E Yuri Ken
são vistos como os protagonistas populares em Street Fighter, Charlie Nash é visto como o Kuririn da série, já que coleciona muitas mortes em todas as mídias que aparece. Eu vou citar agora alguns exemplos, mas existem muito mais. Dentro dos games, ele já começa morto, né, em Street Fighter 2, quando é citado ali no final do Guile. Já em Street Fighter 2V, o anime lá do SBT, ele morre durante a missão para resgatar o Ken na fortaleza do Mr. Bison, morto pelo próprio chefão. E nos quadrinhos de Charlie da Udon, ele tem uma edição que fala diretamente sobre a sua morte. É uma edição especial do Charlie que se chama Street Fighter V Vida e Morte de Charlie Nash, que é uma compilação de histórias anteriores que cobrem tanto o seu passado, incluindo o seu trabalho militar anterior aos encontros de Guile, quanto todas as instâncias dele morrendo, seu renascimento e tudo mais, sua reaparição em Street Fighter V. É toda a história de vida e morte realmente de Charlie Nash. E óbvio, né, ele vai morrer aí de novo. Geralmente outras mídias mostram histórias totalmente diferentes dos personagens em relação à versão canônica, né, a história oficial dos games. Mas no caso de Charlie Nash, é uma coleção completa só de mortes. Porém, claro, né, isso não tira o brilho de um importante personagem dos jogos Street Fighter. Eu toquei no assunto de Dan Hibik ser um sonhador, vou mostrar um bom exemplo que acontece na história de Street Fighter Alpha 3. Segundo o enredo do jogo, Dan derrota Chun-Li, derrota Sagat, Balrog e até o próprio Bison, se mostrando o maior e mais forte lutador de Street Fighter. O problema é que isso era apenas uma ilusão dele, nenhuma dessas lutas realmente aconteceu. Dan Hibik participa do jogo, você pode até lutar com ele, escolher ele para lutar, mas é muito provável que a história, né, o final, o enredo, só existisse ali na cabeça dele. Enquanto os verdadeiros lutadores derrotavam o mal, Dan apenas sonhava como seria se ele fosse o verdadeiro vencedor. Ele mesmo não venceu nada. Ou seja, Dan Hibik ser o campeão em Street Fighter Alpha 3, mesmo você finalizando com ele, era tudo ilusão. O cenário de DJ na Jamaica em Super Street Fighter 2 é baseado em um local popular da vida real conhecido como Lemonade, localizado em Kingston Beach, na Jamaica. Assim como muitos cenários em Street Fighter, esse é baseado na vida real. Esse cenário inclusive é referenciado em Street Fighter 2 The Animated Movie, onde DJ trabalha de segurança e luta contra bandidos locais que estavam provocando o dono justamente do restaurante Lemonade. Aposto que poucos perceberam que era um easter egg do cenário de DJ em Super Street Fighter 2. Enquanto o objetivo principal da maioria dos lutadores é ser o mais forte, Dhalsim busca somente a paz e ajudar o próximo. Ele é um cara sério, autodisciplinado, humilde e também muito severo quando necessário. Sendo pacifista, ele nunca machucará uma pessoa mais que o necessário ou matará o seu adversário, só em último caso mesmo ele faria uma coisa dessas. Mas por que diabos então ele entrou num torneio para brigar com os guerreiros mais fortes da Terra? A resposta é simples, o objetivo principal de Dhalsim é arrecadar dinheiro para alimentar o seu povo, e mesmo sendo contra a violência desnecessária, ele usa suas habilidades a seu favor. Isso é mostrado principalmente em Street Fighter Alpha 2, e lá Dhalsim arrecada dinheiro para salvar a sua aldeia e ganhar respeito dos aldeões, que agora o chamam de Grande Mestre da Yoga Dhalsim. Nesse jogo, Dhalsim usou seus poderes para o bem, mas por ser um pacifista, ele sempre está questionando até onde ele pode usar essa força sem prejudicar os outros. Bom, se ele vai prejudicar os outros eu não sei, mas o adversário dele com certeza vai sair bem prejudicado. No cenário de Guile sempre tem uma aeronave, que é um símbolo do poder de fogo dos Estados Unidos, e reforçando ainda mais a tese de que Guile foi criado somente para atrair o público americano, para jogar Street Fighter, já que na época do lançamento só o Japão mesmo que dominava o game. Mas você já parou para pensar se essa aeronave realmente existe na vida real ou é só do game mesmo? Bom, ela existe sim, e eu vou mostrar qual é. Essa aeronave é a General Dynamics F-16 Fighting Falcon, o famoso F-16. E aliás foi muito usada nos anos 90 pelos Estados Unidos, e por isso foi a escolha para fazer parte do game.
Até porque, segundo a história de Street Fighter, Guile é um piloto extremamente habilidoso, melhor da sua turma, e aprendeu tudo o que sabe com o instrutor Charlie Nash, inclusive seus poderes. O Charlie de Street Fighter foi quem ensinou tudo que Guile sabe, e eu falarei melhor sobre esse assunto mais pra frente aí no vídeo. Você sabia que o nome Guile pode não ser Guile? Sabia não? Pois é, no filme Street Fighter, Guile recebeu o nome de William F. Guile, com o posto militar de coronel. E mais tarde, esse nome também foi citado no desenho animado de Street Fighter, lá dos anos 90. Aliás, esse desenho é baseado vagamente aí no filme. E até faz sentido, né? Já que lá nos Estados Unidos não é costume chamar alguém logo de cara pelo seu primeiro nome. Geralmente chamamos pelo último nome, seria o Guile, né? O primeiro nome, William. No entanto, nos quadrinhos da Udon, Guile é o primeiro nome do personagem, e a Capcom até hoje concorda com isso. O William foi só um erro de roteiro do filme. Aliás, o filme inteiro foi um erro, né? Vamos concordar. Então, para desmistificar tudo isso, o William mesmo foi só o nome do lutador por um breve momento. Hoje em dia só serve como curiosidade na história do personagem, porque seu nome verdadeiro permanece sendo Guile. Ken vem de uma família rica do setor hoteleiro e como nunca precisou trabalhar, teve tempo para treinar e se tornar campeão em artes marciais. Mas como ninguém é de ferro, o lutador não se dedica somente às lutas e ir ao encontro do mais forte. Na verdade, ele teve tempo para constituir família e tem uma esposa chamada Elisa e um filho chamado Mel. E segundo a história do personagem, ele cuida muito bem da família e dá sempre do bom e do melhor. A prioridade da maioria dos lutadores é ser o mais forte, ir ao encontro do mais forte, enquanto a prioridade de Ken é a família. Um fato interessante é que Ken é cunhado de Guile, eu falo Guile mesmo, já que Guile casou-se com a Julia, que é a irmã mais velha de Elisa. Elisa é a mulher do Ken. Interessante isso, né? Só queria saber como é a treta dentro de casa depois dos dois terem lutado entre si nos torneios. Deve dar mó briga lá. He's so small. Congratulations, Mom. Após Ryu deixar a cicatriz em Sagat, o campeão de Muay Thai ficou cego querendo vingança. O ódio era tão grande que ele até aceitou de primeiro o convite do Bison, o perverso chefe da organização criminosa Shadaloo. Com seus recursos, Sagat poderia encontrar Ryu e obter a sua revanche. Em troca, Sagat deveria se aliar a Bison. E ele aceita sem pensar nas consequências. E foi nesse tempo, aliás, que Sagat cometeu seus atos mais terríveis. Então, somente nos acontecimentos de Street Fighter Alpha 3 que Sagat percebeu que até as maiores rivalidades devem ter os seus limites. E diz a Ryu, quando encontra ele, que ele quase foi destruído pela corrupção e ainda não está pronto para enfrentá-lo novamente. Ele não queria enfrentar o Ryu ali no momento de raiva, no momento de ódio. Ele queria fazer uma luta de igual para igual. E os dois concordam que devem lutar algum dia, mas não com o desejo de vingança, e sim porque era o destino dos dois ver quem era o mais forte. Depois disso, Sagat até abandonou o Bison e a Shadaloo, pois percebeu aquilo que o seu Madruga sempre nos ensinava décadas atrás. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. É, exatamente isso. Quando Street Fighter 2 ainda estava no Japão, o toureiro espanhol não se chamava Vega, e sim Balrog. E o Balrog que conhecemos hoje se chamava Bison, e o Bison que conhecemos se chamava Vega. O que aconteceu foi que ao vir para o ocidente, mais especificamente para os Estados Unidos, a empresa percebeu que poderia haver um conflito de direitos autorais sobre o lutador Mike Bison, do game, e o lutador Mike Tyson, da vida real, já que ambos são lutadores de boxe e até a aparência foi inspirada nele. A solução foi fazer as trocas de nomes para não haver tanta semelhança assim com o lutador de boxe na vida real. Como Street Fighter 2, lançado aqui no Brasil, é a versão americana, hoje em dia a maioria dos jogadores conhecem o lutador espanhol como Vega, mas lá no Japão, no início da produção, ele se chamava Balrog. Já que o nome definitivo do personagem não seria mais Vodka, era preciso ter uma inspiração para o nome oficial.
E aí que apareceu o lutador amador russo chamado Viktor Dzantemirovich Zangief. Esse nome gigantesco aí que se você tentar falar dá até cãibra na língua. Esse cara se tornou super conhecido no Japão no final da década de 1980, se tornando muito popular entre os fãs de luta livre por sua agilidade e flexibilidade no ringue. Viktor Zangief foi treinado como profissional na New Japan Pro Wrestling e depois de ficar famosão, fortão, também competiu internacionalmente nas competições mais importantes de luta livre e ganhou várias delas. Há quem diga que toda essa relação aí com o personagem Zangief do Street Fighter e o lutador Zangief russo é tudo lorota, é tudo mentira e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pra mim faz muito sentido. O que vocês acham? Comentem aí. Da aparência que conhecemos hoje do lutador, T-Hawk tinha um penteado com um visual um pouco diferente. Durante o desenvolvimento, ele tinha um cabelo muito mais espetado e a aparência geral ainda lembrava o T-Hawk, mas na época ele tinha algumas características que não batiam tanto com os nativos americanos, né, como retratar os nativos americanos. Então, um dos próprios funcionários do escritório da Capcom lá dos Estados Unidos, o Steve Patton, era um descendente de nativos americanos e sugeriu que algumas coisas ali no personagem fossem mudadas para enquadrar melhor com a postura, né, com a proposta do lutador. Os desenvolvedores seguiram as dicas do funcionário e o resultado final foi o lutador que apareceu em Street Fighter 2. Número 9, Olho da Águia. O nome do tema de T-Hawk é Eye of the Eagle, e esse tema foi inspirado na música Eye of the Tiger, da banda americana Survivor de 1982. É uma música bem famosa e eu aposto que você já ouviu ela. Então, o título dessa música foi inspiração do tema de T-Hawk. Sem contar que dentro dos games há também muitas referências do T-Hawk com águias, desde os golpes, né, alguns golpes que ele usa aí inspirado nos movimentos das águias até a aparição delas próprias em alguns finais. Sabendo disso, uma referência ao olho da águia, né, se encaixou muito bem no tema do lutador.